Estamos ao vivo, aguardando as entradas. Oi, Gabi. Gabriela, fiel, escudeira. Mari, Anjinha, Rafa. Oi, oi. Sejam todos bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde, Anjinha. Oi. Oi, Gabi. Que bom que vocês já estão entrando aí, estavam aguardando, né? Mari, linda. Oi, Lu. Tudo bom? Gostoso ver, né? Algumas pessoas aí que faz tempo que eu não vejo, outras que eu vejo sempre, né? Rodrigo. Lindo. Isso aí. A dona Neide. Estou entrando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar aí o pessoal ir entrando, né? Quem já vai entrando, já vai dando um oi, vai vendo aí se o áudio tá bom, se tá tudo certo. Se tiver tudo certo, põe um ok aí pra mim, pra eu saber se vocês estão ouvindo bem. Pra gente, como for começar, já tá tudo ok. Tudo bem. Gostoso, né? Tem gente aí de várias cidades, vários lugares. Não sei se para aí também tá chovendo, se só aqui que tá. Hoje parou de chover, né? Passou a semana chuvosa, né? E tem gente que tem dificuldade aí, que muda o... Ah, Lu, obrigada. Que bom que você tá ouvindo bem. Tem gente que muda o humor, né? Com a questão do clima, né? Já que a gente vai falar hoje aí sobre colorido, né? Desbotado, preto e branco aí. Tem... Oi, Fer! Que bom que você entrou. Seja bem-vinda. Tem gente que com o clima muda o seu humor, né? Então, essas 2 semanas aí que passou chuvosas, tem gente que saiu de colorido e já ficou desbotado, já ficou preto e branco, né? Mas a ideia é que a gente esteja bem, né? E hoje a gente vai estar falando disso. Oi, Lu! Linda! A gente vai estar falando disso, né? Como manter esse nosso humor aí, né? Independente do que está acontecendo ao nosso redor, né? E o clima é uma das coisas aí, né? Mari, entrou, querida, tudo bem, linda? Dá um oi aí para saber que você está acompanhando. Rogério, todo mundo que está entrando aí, chegando, daqui a pouco a gente vai deixar só os 5 primeiros minutinhos, né? Aí a gente já começa. Claudinha, querida, oi. Oi, Mari. Muito bom. É um desafio, né? Desafio essa live aí pra mim. Vocês sabem, quem já viu ali, né? Sabe que eu sempre tô fazendo vídeo gravado, então hoje aceitei o desafio aí de fazer live. Então, vocês vão estar junto comigo aí nessa live. Legal. Oi, Claudinha, linda. Saudades já de você. Paraguaia. Muito legal. Então, vamos lá, né? Já deu os 5 minutos, agora quem vai entrando, que não é justo com quem tá aí ficar esperando, né? Rúbia, oi, Rúbia. Vamos lá, fiel escudeira. Tá certo? Então, agora vamos oficialmente dar uma boa tarde aqui. Boa tarde para todos. Nessa tarde aí de sábado, que Deus nos deu, né? Graças a Deus, hoje ensolarado. E eu já quem quiser ir falando aí, eu vou deixar uma pergunta aí, já pode pôr nos comentários, já desde já. O clima para você interfere no teu humor? Dia chuvoso, dia triste, dia cinzento, você fica mais para baixo, mais desanimado? Escreve aí, até para eu ter uma estatística. Oi, Mônica, tudo bem, lindona? Vamos lá, então responde aí, quem o clima interfere, tá? no seu ânimo?
E quem não? Se você falar para mim não, pode pôr sim ou não só, não precisa contar uma história comprida não, só sim ou não. Sim, o frio, né? Interfere muito. Olha lá, você vê. A maioria, né, eu perguntando aqui para quem chegou agora aí se o clima interfere no estado de humor. Até agora todo mundo falou que sim, ó lá, viu? Essa semana, ainda mais essa semana, Wellington, tudo bem? E a gente que passou aí 15 dias chovendo, fica mais fácil até de lembrar, porque que a gente tá nesse período, né? Embora hoje tá um solzinho, mas como o clima interfere, né? E a gente não pode deixar, né? A gente já tem que encontrar estratégias, né? E a gente vai falar mais tarde aqui, ao decorrer, né? Sobre essas estratégias. Olha lá, o sol energiza, e é verdade, né? Ele dá a vida, dá não só vitamina D, né? Olha lá, moro no Maranhão, ai, ó, fazendo inveja para nós. Aham, muito bem. Então vamos começar? Vamos lá? Porque alguém ficou curioso, mas eu acho que todo mundo já entendeu o porquê, né? Colorido, desbotado e preto e branco. Né? Por que colorido? Oi, Emerson, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Colorido, desbotado e preto e branco. Né? Por quê? Isso tem algum livro? Algum livro de psicologia, de psicanálise, fala sobre ser colorido, desbotado e preto e branco? Não. Né? Isso aí é um termo que eu acabei percebendo na prática, né? Então, vocês sabem que eu já tenho 14 anos de atendimento desde a terapia familiar, cursos de casais, né, atendimento de casais, há 3 anos aqui no consultório de psicanálise em Cascavel. Então, com esse tempo todo, a gente já estudando o ser humano, o que a gente percebe? A gente percebe que tem pessoas que estavam muito animadas, muito dispostas, no seu casamento, na educação dos seus filhos, com aquela disposição, no trabalho principalmente, né? Na vida social, e de repente algo acontece que essa pessoa perde a cor, né? Se ela perde um pouco, ela vai ficando desbotada, né? Um pouco mais desanimada. E de repente ela pode ficar até inclusive preto e branco. O que é preto e branco? Né? Onde a gente pode falar um estado depressivo mesmo, né? E isso todo mundo está sujeito a passar. Não é algo que é só um ou outro público, só as mulheres, ou só as pessoas que têm um diagnóstico oficial, né, dado pelo psiquiatra de depressão, mas todo mundo está sujeito a essa alteração do humor, porque todo mundo está aí na vida recebendo as pancadas da vida, e como a gente reage a essas pancadas, né, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é o que vai me fazer manter a minha cor. Então você já pode ter percebido junto comigo, às vezes, pessoas que eu olho no Facebook, pessoas que eu conheço da adolescência, que eu conheço de escola, né, de vários lugares, e de repente eu olho essa pessoa e falo, meu Deus, essa pessoa era tão colorida. Você vê que até na foto, as fotos estão sempre aquela cara, né, sempre um semblante, um olhar, né? Acho interessante que tem um versículo que fala que os olhos são a janela da alma, né? Dá pra ver que a pessoa não tá legal, e entra a semana, entra a mês, a pessoa desbotada, né? Talvez você já tenha percebido, talvez você tenha percebido em você, que você tá mais desbotado. Talvez você olha para alguns jovens e fala, meu Deus, como é que tem clima, como é que tem pique? Né? Talvez você olha para você antigamente e fala, como é que eu consegui? Como é que eu dava conta de 3 filhos pequenos, de 2 filhos, e trabalhava fora, e fazia isso, e fazia aquilo, com tanta disposição? Aí você olha e fala, meu Deus, hoje eu não consigo nem ir na farmácia, eu acho tudo difícil. Não é assim?
Então você já pode perceber que de repente você já está se descolorindo aí, certo? E então a gente pode pensar em estar colorido como estar com estado de ânimo pleno. Tá? O que é estado de ânimo pleno? Ah, estar sempre alegre? Não, não necessariamente, você não precisa estar sempre alegre, porque ninguém nunca está sempre alegre. Mas pelo menos você está com a sua disposição, né? Você está com a sua disposição, você está com o seu desejo atuante, porque a pessoa que ela vai descolorindo, ela vai perdendo o desejo. E na psicanálise, o desejo ele é o que nos move, né? Se eu perco o desejo, eu perco vontade de fazer qualquer coisa. Eu não desejo mais, eu não sonho mais, eu não penso mais em coisas que eu poderia fazer, em metas, e eu vou perdendo todo o brilho. Então, a gente precisa resgatar, né, essa questão. E falando um pouquinho, né, como isso acontece no nosso cérebro, né? Você sabe que o nosso cérebro ele também é mediado pela nossa química, né? E uma das químicas do nosso cérebro extremamente importantes, que eu vou dar uma ênfase hoje, é a dopamina. Então ela é extremamente importante, porque ela é do sistema de recompensa. Porque se eu estou muito desanimado, é sinal que eu não estou tendo mais recompensas, não estou tendo mais ganhos. Ou os ganhos que eu estou tendo, já não estou mais valorizando. Então é importante a gente observar. Claro, a gente tem a serotonina, né? A gente tem a ocitocina, que é aquele hormônio do bem-estar, da confiança, né? Dos relacionamentos seguros. Isso é extremamente importante. Mas a gente precisa manter ainda o nosso sistema liberando a dopamina, tá? E a gente já vai falar ali como que nós vamos fazer isso. Então é importante, porque a gente tem também um hormônio aí, né, um neurotransmissor também, um neurohormônio que ele é inimigo de tudo isso, que é o cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, o que acontece? Pensa, eu tô animada, eu tô ativa, eu tô com ânimo, tô com desejo, eu tô fazendo. E, de repente, acontecem situações na vida, tá? Ou alguma coisa dá errado, desemprego, alguma situação, um dia estressante, trabalho num lugar que eu não gosto, o relacionamento conjugal não tá legal, tô passando estresse no casamento, uma fase de filhos pequenos, dormindo pouco, enfim, são N situações de estresse que eu tô liberando todo dia cortisol, que é aquele hormônio do estresse, né? Todo dia. Então, por fim, a química do meu cérebro, ela vai tender para o quê? Para o negativo, para o cansaço, não adianta, não funciona, nada dá certo. Então, a gente vai entrando no ciclo de negatividade, certo? E quando isso, porque assim, eu um dia tá desanimado é uma coisa, mas como que eu vou perdendo a cor? Como é que eu vou ficando desbotado? Eu vou ficando desbotado à medida que esse negócio que era eventual começa a ficar rotineiro. Então, rotineiramente eu tô estressada, rotineiramente eu tô desgastada. Eu continuo indo para um lugar que eu não gosto, trabalhar, continuo tendo que ver gente que me faz mal, de repente, eu continuo num casamento que não tá legal e não estamos resolvendo os problemas também. Então, enfim, são N fatores consecutivos que vão me tirando esse brilho, certo? E então é importante a gente lidar agora com 3 situações, tá? Pra gente trabalhar a nossa frustração. Porque é praticamente essa frustração que faz a gente perder o brilho. Tá? Eu vou me frustrando. Mas por que eu vou me frustrando? Primeiro eu posso me frustrar comigo mesma. Como é que eu me frustro comigo mesma? Quando eu coloco, isso não é incomum, né? Principalmente os neuróticos, né? Naqueles mais ansiosos,
eu coloco padrões muito altos. Eu quero ser perfeito em tudo. Se eu penso que eu quero, por exemplo, esses dias uma pessoa que eu atendo falou, ai, eu não gosto de academia, eu não gosto de nada assim de atividade física. Aí eu fiquei assistindo uma mulher lá, uma blogueira que ela faz yoga. E a mulher era, né, daquelas que vira de ponta cabeça, a cabeça que fica só num dedinho assim, de pé pra cima, sabe? Expert, né, a blogueira. E ela falou, nossa, é isso que eu quero fazer, yoga. E foi lá e se matriculou na yoga. Aí quando ela se matriculou, foi na primeira aula, ela quase morreu. Ela falou, quase morri. Daí ela falou, eu olhei pro lado, tinha as velhinhas lá, e as velhinhas dando conta, e eu não, cheguei lá quebrada, não consegui fazer nada, me frustrei, porque eu queria realmente fazer igual a mulher que eu tava seguindo. Então, assim, esse é um exemplo bobo, mas para a gente perceber como a gente coloca padrões altos na nossa vida. Padrão alto no nosso casamento, principalmente na educação dos nossos filhos. Né? Então, meu filho tem que ser perfeito, meu filho não pode ir mal na escola, meu filho ele tem que ser extremamente educado, ele tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas mais idosas, ele tem que... enfim, tem que ser perfeito. Então, eu coloco essa pressão neles. E às vezes pode ser que eles não correspondam, pode ser que eu descubra que um deles tem TDAH, ou pode ser que ele tenha dificuldade de aprendizado, enfim, né? Ou um diagnóstico de um autismo leve, alguma coisa assim, e frustrou, não era aquilo que eu queria. Não era aquele padrão alto que eu desejava. No meu casamento, eu quero aquele marido de filme de filme romântico, né? Aquele relacionamento perfeito. Aquele marido que tem aquela cena, né, do Richard Gere subindo a escada rolante, né, no Dança Comigo, com umas rosas na mão, então, como se isso acontecesse toda semana. E não funciona assim. Então, muitas vezes você projeta ali no teu imaginário que o marido da outra é perfeito, que a esposa do outro é perfeita, e daí você olha pro teu ali, sentado no sofá, esparramado, assistindo o jogo, fala, meu Deus do céu, será que é só o meu que não levanta, né, dali, não faz nada, não ajuda? Aí vai frustrando, porque sempre você coloca lá em cima, né, idealizações. Ou lê um livro, ou fica ouvindo, né, seguindo vídeos do que é perfeito, do que é o ideal, assiste palestra, ele vai na igreja, aprende o que é o ideal, aí olha pro lado, nada é ideal, aí você se frustra com você mesmo, com a sua realidade. E isso é uma das coisas que vai tirando o seu brilho. Enfim, mas o que eu faço então? Né? Como é que eu posso ressignificar essa visão? A gente tem que ter expectativas realistas. Vai deixar de sonhar? Então eu não vou sonhar, vou viver a realidade. Não, a gente precisa sonhar, a gente precisa desejar. Lembra que a gente falou? Precisa desejar, precisa ter metas. Mas eu preciso que elas sejam realistas, né? Não adianta ter metas absurdas. Eu não posso imaginar algo que eu conquistaria daqui a 20 anos, por exemplo, no trabalho ou financeiramente. Eu querer fazer isso daqui em um mês, em um ano. Eu escuto muito isso aqui no consultório, demais. Principalmente aí essa fase dos 25, 30, 35 ainda que está conquistando. Tem gente que quer lutar nos 30, eu já ouvi isso um par de vezes, como diz aqui no interior, um par de vezes, que com os 30 a pessoa tem 23, 24, não, eu tô investindo na bolsa, com 30 eu quero parar de trabalhar, quero só viver de renda, assim. Então, quer dizer, com 30 você parou de sonhar, com 30 você parou de viver, se vai parar de trabalhar. Não tem coisa mais sem graça do que você não produzir. Né? Então, assim, isso se você conseguir, né? Porque, claro, essa questão da bolsa é tudo muito lindo, muito maravilhoso, né? Assim como muitas outras promessas. E, de repente, não vai acontecer. De repente, com 30, você tá ali ralando ainda, e daí? Aí você frustrou porque você tinha isso como um sonho, né? Então, a ideia de que eu tenho que pensar em expectativas realistas. Então, você ali, ouvindo o que eu tô falando, se em algo você identificou, você já pode ir pensando aí, né? Quais expectativas mais realistas você pode ter? O que talvez você está desejando que está muito difícil
está muito longe, está te deixando isso frustrado, negativo, porque parece que não acontece nunca, acontece para os outros, mas não acontece para você, talvez você não está dando valor para os teus pequenos ganhos, para as tuas pequenas vitórias, para os teus pequenos começos, porque você só está olhando o ideal, o perfeito. Então vamos, talvez, andar degrau por degrau, porque você andando degrau por degrau, você ganha, não é? Você ganha, você tem vitória. Então, assim, hoje eu tenho que subir um degrau. Se no final do dia eu subir esse um degrau, eu tive vitória. O que vai acontecer? Ativar meu sistema de recompensa, dopamina. Agora, se eu achei que no final do dia eu deveria ter subido 10 degraus e eu só subi um, o que vai acontecer? Frustração, irritação, cortisol, estresse, me dei mal, não consegui. Eu queria ter um monte de degraus e só tive um degrau aí, né? Então vamos aos poucos, porque é de degrau em degrau que a gente sobe, que a gente chega lá. Valorizar os pequenos passos. Então as pequenas vitórias com teus filhos, né? As pequenas vitórias no teu casamento. Talvez ainda não tá ideal, mas se de repente vocês já conseguirem conversar um pouco mais sobre problemas, já ajudou muito. Ele tem outros defeitos, você também tem os seus, mas vença um defeito por vez, uma situação, né? Um conflito por vez. Então é importante. O segundo ponto aí que eu quero estar falando, que eu falei primeiro, sobre a gente lidar com a frustração consigo mesmo, né? Com as nossas próprias expectativas. E o segundo é com o outro. Por quê? Porque muitas pessoas que ao longo da vida vão perdendo o brilho, vão perdendo a cor, é porque elas estão decepcionadas com pessoas. Mas por que eu me decepciono com pessoas? Porque eu também crio grandes expectativas em cima das pessoas, esquecendo que o ser humano é complexo. Hoje, de repente, essa pessoa é do meu lado, é meu melhor amigo, ela tá na mesma vibe que eu, a gente tá pensando igual e tá tudo legal. De repente, acontece uma situação lá na vida dela, lá na realidade dela, talvez ela também perdeu o brilho por alguma coisa, então ela já não tá mais, né, tão voltada para o social, para o outro, ela tá mais voltada para si mesma, né? Então, normalmente, quando a pessoa está depressiva, ela se volta para si mesma, ela não se dá muito para com o outro. Então, às vezes, ela não vai responder mais às minhas expectativas, às vezes a gente chama para, vamos no shopping, não, tá difícil, não vai, aí parece que você não pode mais contar com ela. Às vezes, ela interpretou uma coisa de um jeito que você falou, ela já estava sensível, você se magoou com ela, enfim, vai acontecer. Vai acontecer em inúmeras situações e já aconteceu com certeza, 100% certeza na tua vida em algum momento, né? Alguma pessoa que você se distanciou por conta de algum descompasso aí. E isso, se a gente não tá legal, isso começa a acontecer bastante. Você pode perceber. Aí parece que tá todo mundo chato, parece que tá todo mundo, ninguém liga pra mim, tá todo mundo egoísta, vivendo a sua própria vida, ninguém lembra de mim. Então você já começa a olhar negativamente para as pessoas, você começa a achar que as pessoas podem estar falando de você, te perseguindo, quer dizer, eu já não tô legal. Aí, logicamente, que o meu olhar para com as pessoas não está legal também. E a pessoa, às vezes, ela tá lá vivendo a vida dela, ela não tá ali muito pensando, né, exatamente dentro do teu contexto, ela tá pensando no contexto dela, então ela não vai acertar na tua expectativa, né? Talvez tem grande chance de errar a tua expectativa, porque a expectativa é tua, ela não tem a obrigação de corresponder à tua expectativa. Então, é importante a gente aprender o manejo social, né? A gente chama de habilidade social, manejo social. Eu aprender a me relacionar com as pessoas. Aprender que as pessoas, elas são limitadas. As pessoas também têm os dias que não tá legal. As pessoas também têm coisas que elas ainda nem desenvolveram, né? Emocionalmente, elas são imaturas em algumas questões. Então, uns aos outros sempre vai ter... Ninguém é igual a você. Sempre vai ter uma dificuldade, uma diferença. E eu tenho que aprender a relevar.
a relevar as pequenas diferenças. Para a gente dar certo, as pessoas não podem pensar 100% como eu, ter o mesmo gosto que o meu. Eu tenho que entender e respeitar essa diferença, né? Aprender também a colocar um limite, se de repente aquela pessoa está me fazendo mal, porque às vezes eu também estou numa fase muito sensível, isso é muito comum. Às vezes você está numa fase muito sensível, você não está muito legal, e aquela pessoa, às vezes o jeito dela é um pouco mais invasivo, um pouco mais grosseiro, é o jeitão dela, às vezes a forma dela te agride, né? Nem é por mal, mas não te faz bem. Às vezes ela é muito direta, ela é muito... Aquelas pessoas que falam as verdades na cara, falam, eu tô tão sensível, não tô pra ouvir verdade na cara. Não tem problema, se afasta. A gente tem que aprender a resolver conflito. Então, quando que eu chamo essa pessoa para conversar, se ela realmente fez algo que me magoou, eu preciso resolver. Quando que eu simplesmente só afasto, porque ela não fez nada, é só o jeitão dela que não bate com o meu. Não tem problema também. Quando eu tô bem, eu aprendo a lidar, então eu me aproximo, né? Uma vez eu ouvi a respeito, eu achei fantástico, que a gente é como porco-espinho. Por que porco-espinho? Quando o porco-espinho tá com frio, os porcos-espinhos, eles estão com frio, eles vão se juntar. Aí quando eles se juntam para se aquecer, eles vão se espetar. Aí eles têm que se afastar. Aí quando eles se afastam, eles têm frio, daí eles precisam do calor. Daí, para se aquecer, aí assim vai. Até quando? Até a hora que eles encontram a distância certa, onde eles não esfriam e eles não se machucam. Porque o isolamento, que é o perigo, né, que vai nos deixar ainda mais preto e branco ainda, o isolamento, ele é frio, a gente precisa do calor humano, a gente precisa de uns aos outros, a gente precisa estar se relacionando, bem ou mal, né? Se essa pessoa tem tudo que eu queria ou não tem tudo que eu queria, mas ela tem coisas legais que podem me acrescentar e eu a ela. Então isso é importante, eu não posso deixar de me relacionar. Tá? A gente tem que cuidar muito, cuide muito, preste atenção. A gente passou por uma pandemia agora. Você sentiu na pele o isolamento, você sentiu na pele a falta que faz o convívio com pessoas. Às vezes você não tinha costume de ir na igreja, não vai mais, não ficou um tempo sem ir, que falta que faz, né? Não é a mesma coisa assistir de casa ali online, não é? Então, que falta que faz reunir em família, todo mundo, né? Vovó, tio, faz falta. Então, a importância de a gente manter, né, esse convívio, saber o limite, mas precisa, não se isole, porque quanto mais se isolar, mais você vai desbotar, tá? Uma coisa que te ajuda a manter a cor é o convívio social, certo? E a terceira, né, e última aí, área dessa frustração que vai tirando a minha cor, é frustração com a vida. Como assim com a vida? A vida, quem já jogou banco imobiliário ou aquele jogo da vida, né? Minhas crianças tinham, quando eles eram menores, a gente jogava. No banco imobiliário tinha as cartinhas sorte ou revés. Não sei se quem jogou aqui, quem lembra. Que às vezes você vai andando lá no tabuleiro, você compra os terreninhos, constrói a casa e de repente lá você cai numa casa escrito sorte ou revés. Aí você abre, se é sorte, ganhou 200 dinheirinho lá. Né? Se é revés, sei lá, né? Pague tanto, e daí tinha um que vai pra prisão, né? Você ia pra prisão, daí ficava 3 rodadas. Revés. E a vida, e o jogo da vida é a mesma coisa. Tinha, né? Às vezes ganhava dinheiro, às vezes perdia dinheiro. E a vida, pra quem já viveu aí 70, 80 anos e olhar pra trás, ela é que nem o banco imobiliário, né? Tem sorte ao revés. Vai ter momentos que você ganhou dinheiro, vai ter momentos que você perdeu dinheiro, vai ter momentos que estava tudo lindo, maravilhoso, teve momento que passou por doença, teve momento que passou por mortes. Então, assim, quem sabe, vocês sabem, né? A maioria sabe que há 30 dias, hoje faz 30 dias que eu perdi a minha mãe. Né? Minha mãe com 81 anos faleceu agora de câncer, em dezembro. E eu fiquei refletindo, foi um momento de muita reflexão. E uma das reflexões é que quanto mais a gente vive, mais perdas a gente tem. Porque eu olhei, ela tem uma irmã, 2 irmãs ainda mais velhas, uma de 87, uma de 94 anos, né?
E eu fiquei olhando para essa de 94 e pensei, olha, quantos irmãos, né? Eles eram em 10 irmãos, hoje estão em 4, fora os irmãos de quando pequeno, no total eram 14, né? Então, são 4, quer dizer, ela já enterrou 10 irmãos, já enterrou pai, já enterrou mãe, né? Ela tá com 94, já enterrou avós, primos, amigos. Então, assim, cada pessoa que a gente, amada, né, próximo, que a gente enterra, quem já perdeu sabe, que a gente perde, é um baque. E de repente, na nossa vida, quantas coisas, se a gente não supera, vão tirando o nosso brilho? Será que com 80 anos eu ainda posso ter brilho? Ou isso é só para os jovens? Ou os reveses da vida vão tirar totalmente minha cor? O idoso, ele é obrigado a ser preto e branco, porque para ele não sobra mais nada, já perdeu tanto? Será? Né? Claro, talvez não vai ter o mesmo ânimo, porque a gente tem que pensar, aquelas pernas não tem mais 20 anos, aquelas pernas têm 80, aquele rim tem 80, aquele fígado, aquele cérebro já tem 80, né? Já tá provavelmente com algumas glioses aí no cérebro, algumas perdinhas. Então, claro que não tem aquele mesmo pique de 20, mas não é o pique de saúde que eu tô falando, mas é o pique do ânimo. Será que todo idoso, a gente sabe que 70% do idoso tem depressão, mas então quer dizer que 30% não tem. Então, o que faz diferença? Como eles encararam a vida, como eles lidaram, como eles aceitaram, porque a aceitação é a chave para os revés. O que eu tenho que aceitar? Tudo aquilo que eu não dou conta mesmo, que não está na minha mão, né? Deus é soberano. Tem coisas que vai acontecer mesmo, independente de eu querer ou não querer, e só me resta aceitar quando acontece. Então, tem coisas que eu vou lutar, eu tenho que lutar, né? Não posso me conformar, porque a aceitação é diferente de me conformar. Né? Eu aceito aquilo que eu não posso mudar e eu ressignifico aquilo e aquilo, então faz um fechamento dentro de mim no sentido, ok, bola pra frente, vamos seguir em frente, né? O conformismo não. Então, não posso aceitar e eu me resigno e aquilo fica como peso. Então, é diferente a aceitação, tá? De conformismo. Mas é muito importante. E eu achei engraçado que uma dessas minhas tias, de 84, a gente conversando aí sobre vacina, sobre idoso, ela, porque os idosos, não sei o que, é prioridade. Eu falei, pois é, tia, você é idosa, 87 anos. E ela falou, não, mas quando eu falo os idosos, né? Eu falei, mas quem que é mais idoso do que você? Aí ela falou, não, mas quando eu falo idoso, dela fez assim, o idoso, né? Aquela pessoa limitadinha, talvez, eu não me sinto idosa. Eu tenho 87, mas eu não me sinto com 87. Quer dizer, ela faz parte dos 30%. Né? Como que ela lidou com os revés? Ela foi uma que enterrou pai e mãe e 10 irmãos já. Né? Ela é solteira, nunca casou. Mas o que até brinquei, será que é esse o segredo? Não casou, não teve preocupação com o filho, com o marido? Mas teve outras preocupações na vida. Não quer dizer como cada um enfrenta, como cada um olha para as questões do dia a dia, para as frustrações do dia a dia. Né? Como você constrói a sua vida ao longo da sua vida. Talvez você esteja com 40, com 50, com 60. E o que você já construiu até hoje? Como você deu conta da tua vida até agora? Se você vai viver até os 80, 85, você tem mais 20, 30, 40 anos para viver. Você não pode já viver desbotado, preto e branco. Você vai viver mais 40 anos preto e branco, empurrando a vida com a barriga. Então, importante, né, a gente fazer aqui um fechamento agora, olhando e revisando, né? Eu preciso lidar com as frustrações. As coisas que mais tiram o brilho são as frustrações. Comigo, para com o outro, para com a vida. Né? Então, pense, reflita sobre isso. Né? Vou estar deixando também aqui para perguntas agora, mas eu quero deixar antes um versículo que, quando eu estava montando aqui esse texto para a gente conversar, eu lembrei desse versículo. Ele fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 2, 8 e 9. Então, achei muito legal esse versículo, porque falou exatamente isso. A gente vai levar pedrada, né? Até Paulo, que escreveu isso daqui, o apóstolo Paulo foi perseguido, foi preso, foi açoitado, morreu, inclusive, né? Na mão do imperador, né? Então, assim, na verdade, ele tinha um motivo, porque ele sofreu com a própria vida mesmo, né? Com a integridade física dele. Então, a gente tá bem, talvez não passou tudo que Paulo passou ali, mas a gente passa os reveses da nossa vida e é isso aí, né? A gente pode ser perplexo, vou ficar perplexo, vou ficar irritada, indignada com algumas coisas que vão acontecer com outra pessoa, comigo mesmo ou com a vida, mas não desesperado, né? Posso ser perseguido, mas não abandonado, até porque Deus está comigo, né? E abatido, claro, vai acontecer uma coisa ruim, aconteceu um falecimento, né, da minha mãe, fiquei abatida, né? Mas não destruído, como diz o versículo, isso não pode me destruir. Eu vou chorar, vou viver meu luto, né? Eu tenho esse tempo, eu ainda sinto falta, mas isso não pode me derrubar. E aqui no consultório, quantas pessoas tiveram crise do pânico, depressão depois da morte de pai, de mãe, de avô, de avó? É comum, muito comum. Então a pessoa não consegue lidar com a perda, não consegue lidar com o revés da vida. E é importante, às vezes sozinho você não consegue, então procura ajuda, procura terapia, procura análise, lidar com o luto, né? Não tente sozinho lidar com as suas questões, se você dá conta, tudo bem, mas se você não está dando conta, procure ajuda, porque às vezes você só está desbotado, mas se você não fizer nada, logo você vai ficar preto e branco. Daí é mais difícil ainda para se recuperar a tua cor. Mas, e essa é a palavra feliz aí no final. Tem chance de voltar a ficar colorido? Tem sim. Você não tem que se conformar em ficar desbotado. Vamos voltar, vamos repensar. E hoje eu deixo essas palavras aqui para você refletir. O que está tirando a tua cor? O que está tirando o seu brilho? Tá? E correr atrás de recuperar esse brilho, porque você tem muito para viver ainda. Não se conforme em estar desbotado e nem preto e branco, tá certo? Então esse, como eu falei, porque é janeiro branco, né? E a gente fez esse encerramento do mês de janeiro. Se quiser colocar perguntas aí no comentário, aproveita agora, põe aí. E a ideia era essa, gente, fazer o fechamento, que vocês perceberam, né? Coloquei mais coisas esse mês sobre depressão, né? Não dei um tempo aí para falar sobre casais, porque é um mês que a gente chama atenção aí para a saúde emocional, tá? Tô meio travadinho aqui, peraí. As pessoas são muito imediatistas, agora que eu vou enxergar aqui. Metas tangíveis, senão estaremos sempre frustradas, isso mesmo. Esse entendimento, ó, Luciana, de que a mudança só está em mim e não no outro tem sido revolucionário na minha mente. Luciana, legal. Vamos lá. Isso aí. Alguém mais tem perguntas? Olha, eu jogo com o meu filho, o Banco Imobiliário, né? Gabriela, concordo. Sempre há tempo para colorir. É isso aí. Sempre há tempo. A gente não pode, tá? A gente não pode se conformar com estar preto e branco. E desbotado é mais fácil. Então, assim, enquanto eu tô desbotado, eu tenho forças. Eu ainda me sobra forças para resgatar. E se eu já ficar preto e branco, talvez às vezes eu vá precisar de uma medicação, né? E também tudo bem se precisar de medicação, é importante isso. A gente não pode ter preconceitos, tá? Então, até fazendo aqui uma propaganda do consultório, que eu trabalho com algumas terapias complementares, né? Então, quando a pessoa está numa depressão leve, numa ansiedade leve, então eu posso prescrever
fitoterápicos, que eu tenho essa especialidade, né? Também posso prescrever, agora terminei uma formação em homeopatia, estou começando a prescrever os homeopáticos, a Lu aí já recebeu um homeopático, né, Lu? Começar a ir trabalhar. E também para quem é local aqui, né, porque quem eu atendo online, eu posso prescrever esses dois aí. E localmente a auriculoterapia também. Então são formas de conseguir ajudar para quem ainda não quer entrar na medicação química, né? Gabriela, quando sabemos quando precisamos de ajuda? Quando que eu sei que eu tô... Como descobrimos se estamos ficando desbotados? Então, você percebe pelo ânimo. Coisas que você não tem mais ânimo. Luana, você, olha, eu fazia e hoje eu não consigo mais fazer. Você olha para trás e fala, meu Deus, parece que eu dava conta da vida e hoje eu não tô dando. Coisas, tarefas simples, tarefas do dia a dia, parece que é difícil. Você olha assim, a casa, as crianças, parece que tudo é difícil. Então, talvez está na hora de buscar alguma ajuda, certo? Então, assim, passou só um pouquinho do desânimo. Ele está constante. Se você olha, já tem 4, 5, 6 meses que você não está com ânimo. Então, está na hora de ajuda, de pedir ajuda. Também quando você percebe que está tendo prejuízos, ou seja, eu estou irritada, sem paciência, estou brigando mais no meu casamento, estou sem paciência com os meus filhos, eu estou procrastinando no meu trabalho porque não tenho disposição para trabalhar, parece que é difícil trabalhar. E então, quando você percebe que está tendo até prejuízo no relacionamento, prejuízo financeiro muitas vezes, por causa do trabalho, você está se isolando, você não tem vontade de conversar com as pessoas mais próximas, você está fugindo. Opa, tudo bem se isso acontece eventualmente, né? Uma vez aqui, uma vez ali. Agora, quando isso já tem uns 3, 4 meses, você já pode ficar preocupado. Talvez você tá aí já desbotada demais, né? Muito tempo. E quando eu sei que eu tô preto e branco, quando tá muito mais momentos tristes e uma negatividade que você não consegue enxergar positividade em nada, você não consegue enxergar o lado bom de nada, você não tem nenhuma disposição, é como assim, acabou o tanque da gasolina. Opa, esse é sinal que talvez precise até da medicação. Acabou totalmente, tô preto e branco, preto e branco já posso falar que é uma depressão, sim, que precisa de remédio, não é uma depressão leve, não. A pandemia acentuou esses sentimentos, muito, muito, para você perceber, por vários motivos, mas os dois principais. Um, pelo medo, né? O medo do desastre, o medo que a mídia fez muito, né? No início, hoje já acostumou, já não tem tanto, mas no início e tinha muita fake news e aquelas, às vezes, tinha imagem bem no começo de gente caída no chão, dizendo que a China, as pessoas estavam morrendo assim, caindo dura no chão, e a Itália, e não sei mais o que, e aquilo foi deixando as pessoas num estado de tensão, porque se chega aqui em mim, na minha casa, como vai ser, né? E também pelo isolamento, né? Porque aí você percebe que o homem não é uma ilha, como diz, né? E que nós precisamos sim de uns aos outros, nós precisamos nos conectar. Claro que nós fizemos muitos grupos, né? Nossa própria família Noronha ficou mais ali junto no grupo, bordava, mostrava foto de bordado, do crochê, legal, punha desafio, a tia Nida aí punha esse desafio, crochê, fiz crochê e tal, fui fazer até aula de costura. Quer dizer, a gente teve que se movimentar, mas teve gente que não se movimentou. Né? Então, olha lá, né? Leonídia, na hora que sentir um dos sintomas, procurar ajuda imediatamente. Exatamente, porque talvez você não tenha capacidade, e você não vai ter, você não é um profissional, de falar, eu vou me avaliar. Eu vou me avaliar? Eu que vou dizer se eu estou depressivo ou não? Se você está com dúvida, primeira pessoa que você tem que ir é o psiquiatra. Isso, volta de ânimo constante. Família é tudo. Isso aí, Gabi. Se você tá com dúvida, se você ouviu essa live e pensa, eu acho que eu
tô desbotada, quase chegando no preto e branco, procura um médico. Ele vai, ele tem, principalmente um psiquiatra, tá? A gente fala, olha, tem gente que vai no ginecologista e já aproveita e pede um remedinho, vai no neurologista. Não, quem trata a depressão é psiquiatra, então a gente tem que parar aí com os preconceitos. E ele vai te orientar, ele vai te analisar e ele vai te dizer se é depressão e que estágio que está essa depressão, se vai precisar de medicação. Um bom psiquiatra, ele sabe dizer se ele precisa, não precisa de medicação, só a terapia é suficiente porque é leve. Não, precisa, talvez por um tempo. Nenhuma medicação, a princípio, é para sempre, se a pessoa faz terapia junto. Então é importante isso. As estatísticas falam o seguinte: se eu estou numa depressão, se eu estou preto e branco, e você tá preto e branco e você fica sem fazer terapia, só com a medicação, sem lidar com a causa, com a raiz do que me deixou preto e branco, sem eu trabalhar, sem eu mudar, você pode ficar até 10 anos tomando medicação. Agora, se você faz terapia e toma medicação e leva a terapia a sério, 2 anos. Você fecha esse ciclo e está livre da medicação. A maioria das pessoas, claro que cada caso é um caso, mas isso é uma estatística do geral. É normal que amigos e parentes não levem muito a sério? É normal. É normal sim. Frescura, tá fazendo isso para chamar atenção, principalmente adolescentes. A gente tem que tomar cuidado, porque a depressão do adolescente não é a depressão do adulto. Um dia a gente vai fazer uma live só sobre isso: a depressão do adolescente, a depressão da mulher e a depressão do adulto. Esse mês eu falei ali a depressão da mulher e do adulto aqui no Instagram. Quem não viu, dá uma olhada ali depois. É diferente a da mulher e do homem. Opa, da mulher e do adulto não, da mulher e do homem, né? Já é diferente. Do adolescente é mais diferente ainda. Por quê? Porque o adolescente tem um dia que ele tá animado, que ele tá que ele tá com a galera, e no outro dia ele é a pior pessoa do mundo, ele quer morrer, ele quer cortar os pulsos. E essa é a depressão do adolescente. Então a mãe vai falar: não! Olha lá que legal, antes que suba ali. A terapia com você, Vivi, está fazendo toda a diferença na minha vida. Que linda, Luciana, querida. Faz 1 ano que nós fizemos aniversário de 1 ano juntos, né, Lu? Querida. Então isso é importante. Você perceber e não julgar, né? O adolescente é diferente, o do homem é diferente, ele lida mais pro mau humor, ele vai mais pro isolamento, aquela cara fechada, não interage com a família. É diferente do da mulher, né? A mulher, às vezes, ela tá deprimida, mas ela tá dando conta. Ela tá dando conta da casa, do filho, daquele jeito, né? Daquele jeito, arrastada, mas ela tá dando conta, porque ela não vai poder se isolar, né? Porque se a mulher sair, se a mulher pular fora, o barco afunda, né? Gente, olha, a gente já deu 50 minutos da nossa live aqui, a minha proposta era dar esses 50 minutos. Se tem mais alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. E vamos para... Ou deixa as perguntas aí, depois eu vou responder numa próxima live. Não queria me estender muito, tirar você aí da tua tarde de sábado, né? Mas coloca aí alguma perguntinha que tiver. Senão a gente vai encerrar por aqui. E eu quero realmente muito agradecer vocês que tiraram esse tempo da sua tarde ensolarada. Não sei se tá na sua cidade aí ensolarada, de sábado, né? E eu espero que você tenha servido de alguma forma para você. Obrigada ali, né? Eu adorei a palestra, os conselhos, a reflexão. Então, que essas reflexões possam servir, né, para você, que você possa pensar e que principalmente você pode sair da sua zona de conforto. Opa, veio uma pergunta aqui. Vamos voltar aqui da Rúbia. Como identificar dentro de casa que alguém está realmente depressivo e não com frescura? Só indo no médico, Rúbia. Por quê? Porque quem tem esse olhar clínico é o médico. Então, a primeira coisa que tem que falar: vamos no psiquiatra, leva lá, ele vai acompanhar. Aí, se você puder pagar uma terapia para essa pessoa, também o psicólogo, o psicanalista vai poder acompanhar, ver, né, se é um adolescente e tudo mais. Então, enfim,
o olhar clínico. Às vezes a gente que é mãe, que é pai, que é esposo, que está na mesma casa, não consegue ter o olhar clínico, até porque a gente está envolvido emocionalmente na situação, tá? Então eu falo, eu sou mãe dentro de casa, né? Às vezes passa algumas coisas lá desapercebidas de mim. Por quê? Porque eu tô envolvida. Peguei o final, porém escutei boas coisas. Maiara, linda, querida. Depois vai ficar aí o vídeo para quem quiser assistir depois. Mas é o seguinte, gente, eu também tenho um canal no YouTube que eu tô começando também. Tem alguns videozinhos já lá. Dá uma olhada lá, psicanalista Viviane Bley, tá? Ajuda aí a dar audiência, tá? Pra gente começando um trabalho aí nas mídias sociais. Mas eu preciso de você. Tem aí o Insta e também a página no Face, certo? E a gente vai deixar depois esse vídeo aí para quem quiser assistir e mandar para outras pessoas também. Certo? Muito obrigada, queridas. Foi show vocês estarem aqui comigo, né? Todos vocês. Obrigada. Então, até a próxima live. Tchau, tchau. Ui, deixa eu platicar.